A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, conectado na lição Transformados para Transformar. Aproveite aí para se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu, acione o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. Assista o vídeo até o final e deixe seu feedback aí com seus comentários, seu like ou seu dislike. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Agora você pode também investir para ajudar a manter esse canal no ar por meio do Super Thank Yous. É só clicar no ícone do coração com a cifra e deixar seu investimento a partir de R$2 para a manutenção deste canal. Ajude a palavra de Deus explicada à luz do contexto bíblico geral chegar a muitas outras pessoas. O texto de referência da reflexão bíblica de hoje, Transformados para Transformar, está em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16, no qual o cristão genuíno é apresentado como sendo o sal da terra e a luz do mundo. O versículo do dia é Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na verdade aplicada, o pastor César Rosa, comentarista da lição, ele afirma que por intermédio do poder do Espírito Santo, o cristão pode influenciar e impactar o mundo com a mensagem do Evangelho. Um perfeito exemplo de um processo de metamorfose pleno é a lagarta que, enquanto lagarta, pode sequer ser notada. Outras vezes é rotulada como feia ou repugnante. No entanto, a fase de vida como lagarta é apenas uma das fases do desenvolvimento das tão admiradas borboletas que atraem sorrisos e leva até mesmo a pessoa a imaginar como seria maravilhoso voar como uma borboleta. A metamorfose da borboleta mostra quão maravilhoso pode ser a transformação que envolve o processo dividido em diferentes e necessárias fases na vida da lagarta que se torna uma borboleta. A caminhada cristã pode ser comparada com a metamorfose da borboleta, cujo processo inicia pela atuação do Espírito Santo na vida da pessoa, mesmo antes de ela se converter a Cristo. A pessoa desprezível, sem nenhum valor, convencida pelo Espírito Santo, entrega sua vida a Jesus, dando início a uma verdadeira metamorfose espiritual. A graça salvadora e transformadora de Cristo envolve a pessoa com seu infinito amor numa espécie de casulo espiritual, transforma a vida da pessoa que passa a encantar pela beleza irradiante de Cristo na sua vida. Passa também a influenciar outras vidas a se converterem a Cristo, serem libertas do mundo das trevas para também experimentarem a metamorfose espiritual que realça a glória de Deus na vida humana por meio aí da presença do Espírito Santo, que capacitará e ajudará a pessoa no desenvolvimento da vida cristã e a influenciar o mundo. Ser transformado significa ser modificado, adquirir nova forma na afeição e também no caráter, se tornar diferente do que era, converter-se. Essa é a realidade que acontece com uma pessoa que se converte a Cristo. Se a pessoa não aceitar ou não se esforçar para se deixar ser transformada, absorver e consolidar em seu caráter as características de Cristo, ao ponto de ela se tornar diferente do que era do seu antigo estilo de vida, sua conversão a Cristo será apenas uma farsa, pois de fato a pessoa não terá se convertido, não terá mudado de direção para andar na contramão do sistema do mundo que é ímpio, imoral e corrupto. O primeiro passo em direção a uma vida transformada através da conversão a Cristo é o arrependimento. É a insatisfação interna do ser humano por ter violado a vontade de Deus e a sua disposição em dar o máximo de si para se voltar em direção ao centro da vontade de Deus e andar em novidade de vida. A partir do arrependimento sincero, Deus concede à pessoa um novo coração com novos sentimentos, novos objetivos e novos desejos. Concede o selo do Espírito Santo, pois a pessoa ela passa a ser propriedade de Deus e a pessoa passa a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja cristã. Na sequência da vida cristã, a pessoa passa a ser forjada pela palavra de Deus e nessa nova fase de vida espiritual, a pessoa convertida a Cristo, ela avança no seu crescimento e no seu aperfeiçoamento espiritual, tendo como base, como regra de fé e prática, a Bíblia Sagrada. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração.
O efeito transformador da palavra de Deus na vida humana é a única forma de a pessoa consolidar sua fé em Cristo, absorver em si o caráter de Cristo e torná-lo o seu novo estilo de vida, de fé e de prática diária. Além de a palavra de Deus transformar a fé comum da pessoa em fé que gera salvação, em fé sobrenatural, ela faz nascer na pessoa o verdadeiro sentido de viver, eliminando as crises existenciais. Edifica o caráter da pessoa e transforma a mente humana, ativando a sentinela da alma para fechar a porta de acesso do inimigo à alma humana. Deus criou o ser humano, um ser tricotômico, composto por corpo, alma e espírito. Se o ser humano viver de forma a priorizar o seu corpo, suas necessidades pessoais, ele será tentado e cederá à tentação de abrir mão da sua comunhão com Deus. Se o ser humano viver de forma a priorizar a sua alma, suas emoções, seus desejos, seus sentimentos, suas vontades, seu entendimento limitado quanto à realidade das vidas física e espiritual, o ser humano ele será seduzido pelo sistema mundano e não terá condições de se manter em comunhão com Deus. No entanto, se o ser humano priorizar viver em espírito, andar em espírito, estreitar o seu canal de interação, de comunicação e comunhão com Deus, ele terá suprido suas necessidades básicas para a sobrevivência humana. Ele perceberá que a ação do Espírito Santo de Deus em sua vida vai lhe direcionar a experimentar de forma santa e plena a verdadeira felicidade humana, uma felicidade que é duradoura, que salta para a vida eterna e que permite ao ser humano se realizar como pessoa que tem emoções, que tem desejos e possui vontades, sem perder a sua comunhão com Deus e se manter na condição de salvo em Cristo Jesus, manifestando em si valores do reino de Deus em todas as áreas da vida humana, vivendo na terra, mas como cidadão do céu. O novo estilo de vida da pessoa convertida a Cristo e transformada pelo poder do Evangelho deve evidenciar aspectos comportamentais diferentes do que a pessoa vivia antes. Ainda que a pessoa continue vivendo nesse mundo, sujeito a regras humanas, costumes e tendências as mais diversas, como discípula de Cristo, a pessoa deve ter um novo estilo de vida, deve passar a viver e a vivenciar em si e para si o estilo de vida cristão. O sistema mundano, que antes ditava as regras, ditava um estilo de vida ímpia e dominava a vida da pessoa, deve ser algo restrito ao passado, pois ao se converter a Cristo, a pessoa morre para o sistema mundano, passando a viver para agradar a Deus, vivendo o que disse o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. As lembranças do passado devem servir apenas para a pessoa perceber quão grande e maravilhosa foi a transformação efetivada por Jesus na sua vida, levando a pessoa a ser uma imitadora de Cristo, a ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e também na pureza. Cada cristão ele deve ser convicto, deve convencer a si mesmo de que o amor de Deus Pai está nele através da pessoa de Jesus Cristo que habita no seu coração. Deve viver e exercitar a sua fé em Cristo, deve possuir uma vida de serviços prestados ao reino de Deus na terra, no cumprimento de sua missão de evangelizar o mundo e ganhar as pessoas para Cristo, através do seu testemunho pessoal da transformação experimentada em Cristo. Para Champlin, ser testemunha de Jesus, como ele designou em Atos capítulo 1, versículo 8, é estar disposto, se for o caso, a enfrentar o martírio para evidenciar ao mundo o poder capacitador e transformador do Evangelho na vida humana. Para que isso seja possível, o cristão deve viver e fazer tudo para a glória de Deus, tanto por meio de suas palavras, quanto de suas atitudes e de seu modo de viver. Parafraseando o que diz Paul Washer, o ser humano não pode conhecer a Deus em toda a sua plenitude se o sistema mundano o influenciar mais do que as Escrituras Sagradas. Isto posto, fica a inquietante pergunta: você está influenciando o mundo, influenciando as pessoas não cristãs, ou sendo influenciado pelo sistema mundano, pelas pessoas cujo estilo de vida ferem a santidade de Deus? Assim como ocorre no relacionamento humano, onde a pessoa influencia a outra
em maior ou em menor intensidade, a vida humana, por estar inserida nos mundos animal, vegetal, mineral e natural, ela pode influenciar ou ser influenciada pelo ambiente no qual ela estiver inserida. No caso da vida do cristão, ele deve impactar o sistema mundano, deve gerar vida espiritual saudável e sustentável, tendo em vista o poder transformador do Evangelho de Cristo na sua vida. Do contrário, a pessoa virá a ser influenciada pelo sistema mundano e tornará o seu último estado pior do que o primeiro. Em Mateus capítulo 5, versículo 13, Jesus diz: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. As propriedades químicas do cloreto de sódio, mais conhecido como sal, permite que ele resista até 800 graus Celsius de temperatura sem se derreter. E ele só evapora se for submetido a uma temperatura de 1413 graus Celsius. Olhando por este aspecto, o cristão, como sal da terra, ele possui alta capacidade de resistência às adversidades e às aflições da vida. Além disso, do ponto de vista natural, dificilmente o sal perde o sabor natural e suas propriedades permitem que o cloreto de sódio seja utilizado para preservar e dar sabor aos alimentos, pois mesmo misturado em líquidos ou em alimentos sólidos, ele faz toda a diferença. Nesse aspecto, a presença do cristão junto a outras pessoas deve ser desejada, pois é o que vai tornar o ambiente gostoso, saudável e sustentável. Como o ser humano precisa manter hidratado o seu corpo, o sal é altamente importante, pois ele gera sede em quem o consome. Quanto a essa característica do sal, o cristão deve gerar sede de Deus nas pessoas para elas buscarem ao Senhor e desejar se relacionar com Ele para manterem os seus corpos hidratados espiritualmente. Todavia, se o sal for utilizado em proporções equivocadas ou misturado a substâncias erradas, ele perde a sua função e provoca repulsa. Em quantidade excessiva ou insuficiente, o sal deixa o alimento intragável, pois fica salgado ou sem sal. Essa realidade evidencia que o cristão ele deve ter equilíbrio e se manter equilibrado em quaisquer circunstâncias a que for submetido. Se o cloreto de sódio ele for misturado com o cal, com açúcar ou talco, ele perde as suas propriedades e perde a sua função de ser. Da mesma forma, como o sal da terra, o cristão precisa se manter puro para preservar sua integridade cristã, ter condições de nortear os rumos da sociedade, preservando-a sem corrupção e assim influenciar as pessoas a querer experimentar em si os efeitos evidenciados pelo poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16, Jesus disse: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A principal característica da luz é dispersar a escuridão e dar segurança. No entanto, suas propriedades naturais a colocam como essencial à vida, influencia no desenvolvimento vegetal, animal e no desenvolvimento humano, bem como na coloração das diferentes espécies. A prova disso é que os seres vivos, nos ambientes mais profundos dos mares, onde é desprovido de luminosidade, eles têm uma coloração fosca, desbotada e feia. A incidência dos raios solares na Terra, acompanhando os movimentos de rotação, de translação e a latitude do lugar, promove as diferentes estações ao longo do ano, nas quais as diferentes distâncias do sistema solar da Terra provocam alterações de temperatura, influenciando todo o ecossistema e a biodiversidade da Terra. De pronto, fica em evidência a importância do posicionamento da fonte de luz que dá maior ou menor importância a ela. Se for posicionado em local estratégico, não terá ofuscado o seu brilho, a sua finalidade. Se preservado as suas características originais e a intensidade com que o Sol foi estabelecido por Deus para iluminar a Terra, com a camada de ozônio filtrando os raios ultravioletos, a luminosidade solar é uma bênção necessária à vida de todas as espécies. Portanto, no âmbito espiritual, o cristão genuíno, cheio do Espírito Santo,
deve exercer no ambiente das vidas humanas as propriedades originais estabelecidas por Deus em sua palavra para iluminar as trevas espirituais, gerar vida, realçar suas belezas naturais e uma temperatura espiritual que preserve as características cristãs intactas. Por meio do bom testemunho, o cristão irradia o brilho de Cristo, do sol da justiça que trará salvação a quem permanecer fiel aos propósitos de Deus para a vida humana. Vale ressaltar que ações de insetos ou o posicionamento inadequado pode ofuscar o brilho de uma lâmpada acesa. Quanto a essa questão, o pastor César Rosa ele frisa em seus comentários que o cristão não pode permitir que a conduta dos seus amigos apague o brilho de Deus em sua vida. Para isso, precisa preservar a sua comunhão com Deus e vigiar em todo momento. Observando que o óleo é uma fonte de energia capaz de gerar luminosidade ao ser ativado por uma fonte de calor, o cristão deve buscar estar cheio do Espírito Santo, que na Bíblia Sagrada é representado pelo óleo e pelo fogo. Ou seja, o Espírito Santo tanto é a fonte de luz para o cristão, como o agente que ativa a luminosidade de Cristo no ser humano, para que ele possa ser útil onde estiver, possa dissipar as trevas, iluminar o caminho das pessoas e ser fonte de calor para aquecer as vidas no mundo espiritual. Para justificar a sua importância como sal da terra e luz do mundo, o cristão ele precisa cumprir o ID de Jesus e fazer discípulos para Jesus, provando assim ser influenciador, capaz de, na dependência do Espírito Santo de Deus, atrair vidas a Cristo por meio da pregação do Evangelho. A convivência dos discípulos com Jesus, sem dúvida, deu a eles propriedade para serem testemunhas de Jesus após a sua ascensão ao céu. No entanto, a convivência dos discípulos com Jesus não lhes garantiu a capacidade de evidenciarem uma vida radicalmente transformada, nem a resistência necessária para eles permanecerem firmes em meio às circunstâncias adversas e darem sequência na missão de evangelizar o mundo recebida de Jesus. Mesmo porque, observando, Judas Iscariotes esteve o tempo todo com Jesus, no entanto, negou Jesus, não se arrependeu e ainda se suicidou. Os demais discípulos, eles estiveram com Jesus, no entanto, no momento da prisão de Jesus, todos fugiram. Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, chegou ao ponto de praguejar e jurar que nem o conhecia. Ciente da necessidade de um poder dinamizador na vida dos discípulos, para eles resistirem às tribulações, às aflições da vida e irem, fazerem discípulos, foi que Jesus os orientou dizendo que eles deveriam ficar na cidade de Jerusalém até que fossem revestidos da virtude do Espírito Santo, o que eles fizeram de forma obediente. Somente a partir da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes que os discípulos conseguiram romper em fé, impactar aquela e as futuras gerações com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Os discípulos se tornaram ousados com a ação do Espírito Santo na vida deles e, na medida que ministravam o Evangelho, o Espírito Santo convencia as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, formando uma parceria perfeita para a expansão do reino de Deus na terra. No entanto, para que ocorresse o cumprimento da promessa de Jesus na vida dos discípulos, eles precisaram permanecer unânime nas orações, nas súplicas, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, no temor a Deus e na frequência aos cultos no templo e nas reuniões de ID que eram realizadas nas casas. Cheios do Espírito Santo, os cristãos da igreja primitiva impactaram o mundo de suas épocas, indo e fazendo discípulos de todas as nações, em meio a fortes perseguições que serviram apenas de motivação para os cristãos migrarem para outras regiões ainda não evangelizadas e plantarem novas igrejas cristãs, cumprindo assim o propósito colocado por Jesus como missão para a igreja, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus disse: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jerusalém representa a cidade na qual mora o cristão. Judéia representa o estado e a nação na qual o cristão vive. Samaria representa as nações vizinhas. Os confins da terra representam as nações distantes que, da mesma forma, precisam ser alcançadas e evangelizadas. De acordo com os dados estatísticos, ainda existem cerca de 4.000 povos ainda não alcançados pelo Evangelho de Jesus, principalmente na área conhecida como Janela 1040,
que compreende a região entre o Atlântico e o Pacífico, entre os paralelos 10 e 40 de latitude norte, onde vive a maior população mundial com menos oportunidade de ouvir o Evangelho, composto por 62 países, sendo eles a Índia com 1% de cristãos, Mauritânia com 0% de cristãos, Sudão com 3% de cristãos, Afeganistão com 0,02% de cristãos, Japão com apenas 3% de cristãos, Guiné-Bissau com 1,2% de cristãos, Kuwait com 0,5% de cristãos, Bangladesh com 0,2% de cristãos, Butão com 0,03% de cristãos, Arábia Saudita com apenas 0,007% de cristãos, Guiné com 0,75% de cristãos, Tailândia com 0,3% de cristãos, Níger com 0,1% de cristãos, Quirguistão com apenas 0,003% de cristãos, Irã com 0,05% de cristãos, Burkina Faso com 3% de cristãos, Mali com 0,9% de cristãos, Azerbaijão com 0,003% de cristãos, Beni com apenas 2% de cristãos, Indonésia com 6% de cristãos, Laos com 1,9% de cristãos, Saara Ocidental 0% de cristãos, Egito com 0,8% de cristãos, Uzbequistão com 0,001% de cristãos, Nepal com 0,5% de cristãos, Emirados Árabes com apenas 0,7% de cristãos, Albânia com apenas 5% de cristãos, Marrocos com 0,01% de cristãos, Iraque com 0,5% de cristãos, Sri Lanka com 0,9% de cristãos, Israel com apenas 0,35% de cristãos, Tadiquistão com 0,001% de cristãos, China com apenas 4% de cristãos, Djibouti com 0,03% de cristãos, Iêmen com 0,01% de cristãos, Vietnã com 0,6% de cristãos, Formosa com 3% de cristãos, Bahrein com 1,5% de cristãos, Brunei com 0,6% de cristãos, Líbano com 4,3% de cristãos, Catar com apenas 0,007% de cristãos, Turcomenistão com apenas 0,001% de cristãos, Etiópia com 10% de cristãos, Bismânia com apenas 4% de cristãos, Tibete com 0,02% de cristãos, Argélia com 0,01% de cristãos, Líbia com 0,1% de cristãos, Malásia com apenas 2% de cristãos, Omã com apenas 0,1% de cristãos, Cazaquistão com apenas 0,004% de cristãos, Tunísia com 0,001% de cristãos, Camboja com 0,05% de cristãos, Turquia com 0,03% de cristãos, Coreia do Norte com apenas 0,5% de cristãos, Somália com 0,01% de cristãos, Paquistão com 0% de cristãos, Nigéria com 17% de cristãos, Maldívias com 0,1% de cristãos, Jordânia com 0,4% de cristãos, Senegal com 0,1% de cristãos, Síria com 0,1% de cristãos e Mongólia com apenas 0,1% de cristãos. O pastor César Rosa, ele pondera em seus comentários que as barreiras geográficas, culturais e religiosas não têm como estancar a obra de Deus que Deus tem para realizar por intermédio da igreja. No entanto, o cristão que não se habilita a evangelizar as pessoas próximas no ambiente no qual convive, seja por meio do exemplo de vida cristã genuína, seja por meio da ministração pública, nunca terá condições de alcançar o mundo. Como sal da terra e luz do mundo, você precisa influenciar a sua geração, precisa impactar vidas e conduzi-las a Cristo. Se conscientize da importância de você exercer o seu papel, cumprir a sua missão na grande comissão de evangelizar o mundo, iniciando onde você vive e se estendendo até os confins da terra, se você tiver oportunidade. Permaneça 100% na dependência do Espírito Santo e você será um canal de bênção nas mãos de Deus para a transformação radical da sociedade à sua volta. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.